noite a todos. Hoje só dando uns recadinhos, tá, pessoal? Quem é novo? Tem alguém novo aqui hoje? Primeira vez na casa? Primeira vez? Tá. Então, para todo mundo já sabe, mas vamos dar mais uma alertada que a nossa agenda, né, a agenda da casa, a programação tá toda no Instagram, tá toda no Face. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, pode chamar lá no Message, né, nas redes sociais, que a gente responde, tá? E outra coisa, lembrando do nosso café, né? Café colonial, que vai ser no dia 11 de setembro. Mais um evento para a Casa Irmãos de Luz, tentar arrecadar fundos, continuar o seu serviço social, continuar com a casa aberta, né? Para atender a todos vocês. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente também está recebendo, quem quiser doar um prato, né, para o dia. Quem já veio nos cafés anteriores, é muito bom, é muito legal, tem muita coisa boa. Então, a gente já está vendendo esses tickets, é R$30. Quem vai quiser, ter chimia? Vai ter chimia, pão com nata. E quem quiser ajudar a gente está com os tickets já vendendo, tá? Pode falar com qualquer um dos voluntários. Tem pessoas que não comem carne. Vai ter alguma coisa que não tem. Sempre tem, né? Vai ter, sempre tem. Tem às vezes lasanha vegana. Na outra vez teve, tá? Teve duas bem gostosas, assim, bem diferentes. Tá bom? A gente vai tentar ter sim. Tá bom? Obrigada a todos, tá? Obrigado, maninha. Preciso, por gentileza, de colocar a luz azul para nós fazermos uma oração inicial. Você pode fazer isso, por favor? Peço que todos agora se concentrem, relaxem. Faremos a oração do Pai Nosso para a nossa abertura de palestra. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nossa palestra de hoje, ela é baseada na parábola do jovem rico, que está nas escrituras bíblicas cristãs. Mas antes de eu iniciar com a leitura desse trecho da Bíblia, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência pessoal que, digamos assim, me encorajou de falarmos a respeito de riqueza em nossas vidas. Essa experiência aconteceu há cerca de 5 ou 6 anos atrás. Foi uma viagem que eu fiz, uma viagem de férias, realmente uma viagem de férias. Fazia muito tempo que eu não tinha tido o tempo de ficar comigo sem celular, sem conectividade, e eu decidi viajar para fora do país. Fui agraciado com a oportunidade de viajar para a Grécia. E tive muita sorte, porque era uma época assim que o tempo estava perfeito, o céu estava bonito, o sol estava bem ensolarado, o clima estava agradável. E eu fiquei numa casa de amigos meus que moram lá, né? Um casal de amigos que moram, uma brasileira que é casada com um grego, e eles nos receberam na casa deles. E numa das ocasiões que nós estávamos lá na cidade de Atenas, e ela, assim, ela é uma pessoa bem espiritualizada, assim, bem conectada com o mundo espiritual. Ela me chama de Mano. Ela disse assim: Mano, quero levar vocês num lugar espetacular. Aí eu perguntei qual. Ela disse: vou levá-los para conhecer o templo de Poseidon. Bom, eu sempre gostei de arqueologia, de coisas antigas, curioso também. E assim, aceitei o convite e nós fomos até esse templo. Eu lembro que era um final de tarde,
6h30, 7 horas da tarde, então o pôr do sol se aproximava. E o templo de Poseidon fica numa região do continente grego mais ao sul, tanto que ela é chamada de Súnio, ponta de Súnio. E bem no alto dessa colina, que é um tipo assim, ela termina no mar, ela está com o templo de Poseidon nas nossas costas, e de frente você tem o mar Egeu, né? Uma vista particularmente incrível, onde o sol se põe. Então tinha muitos turistas, muitas pessoas fotografando aqui, fotografando ali, fotografando ali, fotografando ali. Eu resolvi me retirar um pouco. E fui até a beira, até a encosta assim, e me sentei. Fiquei olhando para o mar. E foi particularmente inesquecível é que quando você realmente sai da conectividade, quando você realmente entra em contato com a natureza, quando você observa a beleza da natureza, foi realmente uma graça em minha vida eu poder estar naquele momento, naquele dia, olhando para um pôr do sol daquela magnitude na minha frente. Eu diria que tinha o oceano, ele se pintou numa cor prateada, à medida que o sol se aproximava do horizonte, e o céu, por sua vez, ele encantou-se com magenta, com vermelho, com lilás, e o sol foi se pondo atrás das colinas de uma ilha muito distante. E eu fiquei pensando assim, isso é riqueza. Isso é o sentido de viver. Ser rico, ser próspero. E desde então comecei uma jornada nova na minha vida. Na época eu estava com 49 anos, 48 mais ou menos. E o que eu trago para nós conversarmos hoje é realmente algo de reflexão, muito válida para os dias de hoje. Porque ao mesmo tempo que naquele momento, naquela experiência, eu percebi o merecimento de sermos ricos, sermos prósperos. Não que tenha sido uma viagem luxuosa, não é necessário você fazer uma viagem luxuosa para ter o sentido de riqueza da vida. Mas a viagem em si, eu escolhi classe econômica, escolhi hotel barato, escolhi coisas que não faziam o pico do valor que eu buscava, e sim a experiência daquilo que eu estava buscando. E eu consegui ter essa conexão, assim como eu convido para que todos que estão aqui escutando, se um dia puderem trilhar esse tipo de caminho, buscar uma experiência similar, de entender a riqueza da experiência, não importa onde você esteja, não importa se você esteja no seu país ou fora do país. Embora, quando nós deslocamos da nossa cidade natal, quando nós temos a oportunidade de, como disse o poeta José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha, é algo metafórico para o nosso sentido de ser, quando nós saímos de dentro da gente para nos enxergar. E esse sentido de riqueza, o que eu quero comentar a respeito hoje na nossa palestra, não sei se a gente vai conseguir terminar em 2 horas, hoje talvez passe um pouquinho. Tem muito que precisa ser desconstruído na maneira de como nós atualmente ainda possamos estar enxergando o sentido de riqueza nas nossas vidas. Muitas vezes nós podemos até pensar ou achar ainda que nós não somos merecedores de prosperidade, que nós precisamos ou devemos sofrer, se sacrificar para ter algum merecimento, para ter alguma, aspas, salvação. Mas essa desconstrução precisa que seja feita mergulhando um pouco na história. E é isso que a gente faz cada vez que nós estamos aqui fazendo algum tipo de palestra, ou fazendo algum tipo de exercício mental, exercício
de busca de reconhecimento é olhar um pouco na história, muito embora o sentido de estar vivo, estar no presente, é onde nós possamos realmente nos sentir felizes. Mas o olhar para a história, olhá-la com respeito, nos traz também a oportunidade de crescermos. E esse conceito que a gente vem hoje, nesse momento, tentar ressignificar, tentar entender o nosso merecimento. Ora, esse merecimento está na oração principal, na oração modelo que Jesus Cristo deixou para nós. Seja feita a vossa vontade. O que um pai quer para um filho? Eu não preciso responder. Vocês sabem. Cada um de nós sabe. Então por que eu não teria o merecimento de ser feliz, de ser próspero? Porque pelo lado contrário, pelo pensamento contrário, eu precisaria trilhar puramente um sentido de sofrimento para alcançar uma salvação. Então, há discordância lógica nisso daí. Mas é preciso, como eu falei, mexer um pouquinho na história. Sem sombra de dúvida, o fundador da igreja ou da filosofia franciscana, Francisco de Assis, é um exemplo para ser seguido. Mas o contexto dela mostra um homem de absoluta abnegação pela riqueza. Mas é importante que a compreensão nossa, por exemplo, de Francisco de Assis, do qual eu particularmente tenho um profundo respeito, é que nós precisamos dissociar um pouquinho o conceito de família que ele vivia. Ele optou em se abster das riquezas devido aos conflitos que ele tinha dentro da família dele. E o exemplo dele foi para um momento que era importante na nossa história. Foi para um momento em que o antigo catolicismo, eu sempre friso isso, o antigo enriquecia. Só o catolicismo antigo enriquecia. Aquela igreja antiga lá enriquecia, enquanto a maioria das pessoas vivia em absoluta miséria. Então, isso trazido para os tempos atuais, tem algum momento na nossa mente que eu preciso me sacrificar, que eu preciso me abster de ser rico, que eu preciso não ter bens materiais para que eu seja rico. E vou além. Eu vou trazer aqui uma passagem bíblica, inclusive é uma outra tradução de Bíblia que eu estou usando aqui, não é a que eu estava aqui na casa, que está no livro de Mateus. Mateus, capítulo 19, versículo 23, que fala sobre o jovem rico, né? É um diálogo entre Jesus e o jovem rico. No versículo 23, Jesus disse assim: então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E depois ele continua: em outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, esse sentido dá talvez um senso de que seja proibido ser rico. E passa a ser contraditório. Porque quando nós falamos de Jesus ter dito que é difícil um rico entrar no céu, em contrapartida é mais fácil que um camelo passe no fundo do buraco da agulha, é que esse buraco da agulha ele pode ter mais de um sentido. Segundo alguns historiadores, algumas fontes, existia nos arredores de Jerusalém uma pequena passagem que ficava do lado contrário do portão principal. Quando o portão principal ficava fechado à noite, essa pequena passagem, chamada de agulha, o camelo só passaria ali se ele fosse totalmente descarregado ou se ele abaixasse.
Então, essa é uma possível analogia do que Jesus queria ter dito como o buraco da agulha. Mas um outro sentido dessa passagem pelo buraco da agulha é que algumas traduções foi identificado que na língua original a palavra camelo, eu até anotei isso aqui porque é um pouquinho mais. Agora vamos pesquisar aqui um pouquinho, vamos lá. Estava escrito como camelos. Então pode ser que algum dos tradutores antigos tenham traduzido camelos como um camelo, enquanto que camelos é uma corda. Então existe também alguma outra pejorativa. Mas o sentido mais lógico é que há algo mais espiritual, haveria algo de mais metafórico quando Jesus falou. Que não necessariamente é proibido ser rico para entrar no céu. Mas ele diz que é quase que impossível. Para aquela época, onde a riqueza trazia muita avareza, talvez nesse sentido ele queira ter falado. Se você for extremamente apegado aos teus bens materiais, dificilmente tu conseguirás entrar no reino dos céus. Então, nós estamos olhando aqui vários exemplos da antiguidade que podem estar ainda disseminados dentro das mentes atuais como sendo um sentido proibitivo de sermos ricos, de sermos prósperos. Bom, esse antigo cristianismo, de certa forma, deixou algo subentendido em nossa mente que a pobreza seria um único caminho de salvação. Mas a partir do momento, vamos raciocinar, a partir do momento que nós escolhermos não buscar o progresso, não buscar a melhoria das nossas vidas, não buscar o conforto material, nós estaríamos fugindo de uma lei natural que é a lei do progresso, que está aqui no livro dos Espíritos. Uma lei da qual ninguém escapa, ninguém está abstraído. Quando nós precisamos progredir, nós progredimos não só espiritualmente, como também moralmente, como também materialmente. E cada vez que eu busco uma melhoria material, eu estou também contribuindo de alguma forma para que outras pessoas também cresçam materialmente. Bom, quando eu falo assim, se eu provocar agora vocês que estão aqui ouvindo, qual o sentido do dinheiro? Qual o sentido que o dinheiro tem para cada um de vocês? Quando vocês pensam na palavra dinheiro ou riqueza, é bem provável que passe pela cabeça de cada um aqui as mais diversas associações. Uns poderão associar segurança, outros poderão associar vida boa, outros poderão associar conforto para minha família, outros poderão associar ajudar o próximo, e assim vai. Quando a gente fala em riqueza, outros poderão pensar assim, mas geralmente o cara que é rico é folgado. Nós precisamos sempre estar atentos para esse julgamento que nós possamos fazer quando nós vemos uma pessoa que já tem um nível material avançado. Por quê? Porque se eu decido, cada um de nós venhamos a decidir, olhar para uma pessoa que está passeando num carrão, chamar ele de folgado, nós fazemos isso a partir do quê? A partir da minha ou da nossa perspectiva de vida, o que é simplesmente um julgamento. Nós não sabemos, então, o que essa pessoa fez para ter o merecimento material que ele tem. Talvez só ele saiba
As noites que ele ficou acordado, os sacrifícios que ele tenha feito, as faculdades que ele tenha cursado, os riscos que ele tenha corrido, para que ele tenha chegado onde ele chegou. Então, se ele é rico, merecimento. Também. Não que seja uma regra, pode ser que alguns tenham enriquecido de maneira ilícita. A gente sabe que isso existe. Mas o que eu estou falando aqui é que nós estamos sempre procurando dissociar o dinheiro de uma outra coisa. Porque não é o dinheiro que é algo ruim. Não é o dinheiro que é folgado. Não é o dinheiro que é ilícito. Isso é o que a pessoa escolhe fazer com o recurso que ela tem. Que, em síntese, como uma certa vez foi falado num dos nossos estudos aqui, a prova da riqueza pode ser uma das provas mais difíceis. Que, invariavelmente, quando nós sabemos que nós temos acesso à abundância financeira, imagina, por um momento, põe na tua cabeça assim, eu tenho tantas casas decimais na minha conta bancária. Algo começa a coçar dentro da gente. Eu preciso gastar isso. Preciso gastar isso. Preciso comprar. Ou o sujeito pensa assim, não, eu preciso ter mais. Preciso guardar mais. Eu tenho agora X milhões, eu quero ter mais. Então nós estamos falando em dois extremos desse espectro. Ou eu quero gastar demais, ou eu quero guardar demais. E entre um e outro, nós podemos observar o quê? O sujeito que está indo para o lado de gastar mais. A conta dele está sobrando dinheiro, ele decide gastar mais. Ele compra um carro, não se contenta. Anda um mês, enjoei desse carro, compra outro carro. Enjoei desse carro, compra uma casa. Enjoei dessa casa, mudo de casa. Enjoei desse meu lugar, mudo de país. Vou de país, mudo de carro. O que está acontecendo? Quem está comandando ele? É ele que está deixando ser comandado. Não contente com tudo que ele está trocando, ele troca de família, troca de parceiro, parceira, troca de cônjuge, troca de amigos. E assim vai. Então esse é um lado que precisa ser cuidado no momento da riqueza. O outro lado extremo é que se a pessoa, a partir do momento que ela tem, e ela quer ter mais, e elas têm medo de gastar. Isso é um pensamento de escassez. Porque ela tem medo de perder. E quando ela passa a pensar dessa forma, o que está acontecendo na mente dessa pessoa? Ela está muitas vezes deixando de dar oportunidades para outras pessoas de partilharem dessa abundância, dessa riqueza, que é o mundo no qual nós vivemos. O Criador, ele não fez um mundo escasso. O mundo não é escasso. Onde nós vivemos hoje, no orbe que nós vivemos hoje, no planeta que nós vivemos hoje, ele é abundante. Nós temos tudo em abundância. Se decidirem cortar um morro agora e arrancar todas as árvores do morro, em alguns meses já está cheio de mato de novo. Isso mostra que tudo cresce a todo momento. Isso mostra que não tem necessidade de ter medo de não ter, de ter medo de perder. Porque aquela pessoa que decidiu guardar, bom, nós sabemos que em algum momento ele vai ter que partir, né? Ninguém escapa da hora de partir e de voltar para casa. Ele vai levar isso com ele? Não vai. Não vai ter utilidade nenhuma. Agora, se por outro lado, ele imagine assim,
posso comprar um carro bom? Pode, tem todo o direito. E quando ele vai numa concessionária, ele compra um carro bom, um carro bonito, seja lá do merecimento dele, ele permite que haja essa troca, que essa energia sagrada de troca, de fluxo, que é simbolizada pelo dinheiro, ocorra. Porque quando ele compra um bem que qualquer, o bem que seja que ele esteja comprando, ele está realizando essa troca, onde o próprio vendedor ganha a sua comissão, a loja ganha por ter empreendido, é recolhido os impostos, que também são gerados de alguma forma, mesmo que ainda com alguma falha em melhoria para a nossa vida, e assim vai. Então é o ponto de equilíbrio. E onde nós estamos querendo aqui chegar? Não se trata de que a riqueza seja algo proibido, não se trata de que a riqueza seja algo sujo, não se trata que a riqueza não deveria ser considerada como algo que nos proibiria de entrar no reino dos céus. É preciso que nós saibamos estar muito acima disso. É preciso que nós também entendamos que o dinheiro é algo sagrado. É desconstruir conceitos. Porque muitas vezes, como eu te falei, dado essas heranças culturais que nós temos, a gente pode pensar, pode ainda estar pensando, que o dinheiro não é algo bom. Pelo contrário. Não é o dinheiro. Não se trata dele, do símbolo da moeda. Nós estamos falando de nós. Nós seres. Nós espíritos que estamos aqui. É o que eu decido fazer com os recursos que me são disponibilizados. E é importante que nós desejemos que os recursos venham a nós de forma abundante e não de forma escassa. Não tem nada de errado em desejar que venha às nossas mãos recursos em abundância. E cada um vai exacerbar o quê? Aquilo que eventualmente possa ser o melhor de mim. Ou eventualmente aquilo que pode ser o pior de mim. Uma vez, vamos usar o termo aqui, uma vez milionário, pode-se escolher ajudar um número quase que incontável de pessoas. Ou uma vez milionário, pode-se escolher comprar uma ilha, comprar um iate e viver isolado. Tem uma frase muito bonita aqui, na verdade é um pensamento, que acreditem se quiser, eu ouvi isso de um rabino. Muito profundo, tem uma filosofia muito bonita no que ele quis dizer. Que nem todos, o que tem muito dinheiro, é rico. E nem todos que têm pouco dinheiro é pobre. Então nem todos que têm muito dinheiro é rico, porque essa riqueza a qual se referimos, essa riqueza do momento que se vive, essa riqueza daquilo que eu resolvo fazer com a minha vida. Muitas pessoas é sabido que possam ter uma fortuna incalculável, mas em algum momento não aguentam a pressão, tiram a própria vida, ou se sentem tristes, ou se sentem deprimidas, porque ela tem o recurso em abundância, mas ela não conseguiu compreender quão infinitas são as possibilidades que ela tem de fazer o bem com esse recurso que a ela foi disponibilizado. Aí vem uma frase de Yeshua, acho que foi ele que falou com certeza. Ele dizia assim que há muito mais sentido em dar do que em receber.
De fato, quando nós sentimos a experiência de entregar algo, de dar algo, de, por exemplo, ir num restaurante, você pode escolher um bom restaurante, você vai lá, você tem serviço, tem um alimento bonito, você tem todo um ambiente que foi cuidado, que foi elaborado para você se sentir bem. Você abre o cardápio, você escolhe o que você quer comer, ao final você paga, mas você paga, e nesse momento é importante nós darmos uma olhadinha dentro da gente. O que eu sinto nesse momento? Sinto gratidão? É uma pergunta. Na hora que eu pago a conta, eu sei que tem os 10% do garçom. O que eu sinto nessa hora? Posso estar assim, não, acho que ele não mereceu 10%, porque ele veio aqui mal-humorado. Mas o fato dele ter vindo mal-humorado não nos diz respeito julgá-lo, porque ele possa ter vindo mal-humorado nos atender. Ele pode estar com um monte de problema. Ele pode estar com um filho doente. Ele pode estar com dívida. Então, façam isso. Façam tudo que vocês... O conselho é tudo que vocês pagam no dia a dia da vida de vocês, façam isso com um sentimento de gratidão. Por quê? Se a gente pode pagar, mesmo que seja, às vezes, uma dívida, eu tenho que me sentir grato, porque eu estou conseguindo pagar a dívida. Porque eu tenho saúde, disponibilidade física, mental, espiritual, né? De ter recursos, de pagá-la. Isso nos coloca dentro desse fluxo de abundância, dentro de seja feita a vossa vontade. É nos sentirmos felizes de estarmos aqui, sempre lembrando que nós somos espíritos, que toda a nossa relação material ela é de troca para o nosso crescimento essencial, espiritual. Isso tem a ver também com ser apegado. A gente pega e abre aquele guarda-roupão, né? 6 portas. Tem roupa que não acaba mais lá dentro. Terno, calça, camisa, sapato, 50 sapatos, 90 terno. Eu uso isso tudo. É necessário ter isso tudo? Quem está mandando em mim? São as roupas? Ou eu estou tirando bom proveito do que eu ganho e emprego meus recursos? Isso pode, às vezes, parecer bobagem, pode ser irônico do que eu esteja falando, mas isso também mostra um comportamento que, por longo prazo, pode não ser saudável. Porque se eu escolho, estou citando o exemplo das roupas, guardar muita roupa, pode ser que eu tenha em algum momento na minha mente aquela escala do medo de perder. Não quero ficar sem. Entende o que eu quero dizer? E não é entre gastar demais e guardar demais. Como disse Siddhartha Gautama, o Buda, caminho do meio. Eu posso ter menos roupa. Eu posso ter 4 camisetas básicas. Eu posso ter 3, 4 jeans. Eu posso ter um sapato para cada ocasião. Um tênis, sei lá o que for. Mas assim, ó, chega um momento que eu sei que aquela roupa eu já não uso mais com frequência. Deixa aí. Já não estou mais usando. Doa. Não é necessário. Não estou falando isso para arrecadar coisas aqui para o brechó. Vocês podem fazer isso na frente da casa de vocês. Vocês podem muitas vezes, sabendo que existe uma família próxima da casa de vocês, ou que vocês passam do trabalho todo dia e vê que tem pessoas que estão precisando, deixa lá. A troca começa a acontecer. A riqueza começa a fazer sentido. Já passei 35 minutos, mas vamos adiante. Então esse caminho do meio que Siddhartha Gautama nos ensinou,
e que também as próprias palavras de Yeshua exaltam, é que ter dinheiro também nos possibilita fazer mais pelo próximo. E aí nós vamos sim sentir o quão às vezes é até difícil, falta a palavra, efêmera seria o sentimento melhor, o quão efêmero são os bens materiais. Os bens materiais não representam necessariamente o seu sucesso interno. Aí vocês estão pensando assim, mas o Alan aqui está falando de riqueza, que nós merecemos ficar ricos, e ao mesmo tempo ele está falando de que eu tenho que doar meus bens materiais. Eu estou falando do caminho do meio. Eu estou falando sim, eu tenho que trabalhar para o meu progresso, eu tenho que buscar riquezas. Só que eu preciso sempre saber se eu me torno escravo do dinheiro que eu tenho, ou se eu uso o recurso que eu tenho para algo mais gratificante, que é fazer esse fluxo caminhar. É saber receber e doar, receber e doar. Eu prefiro também citar um conto, o conto do velhinho da barba longa. Não sei se talvez seja uma parábola, uma metáfora, ou simplesmente um folclore, mas serve também para nós refletirmos. Havia um aluno que sempre participava das aulas e o professor tinha uma barba muito longa. Não é essa barbicha aqui não, é a barba. A barba que vem aqui no meio das pernas, grande. E uma vez chegou o professor dele e disse assim: professor, eu estou há muito tempo querendo fazer uma pergunta para você. Fala, meu filho, o que você quer? Quando o senhor dorme, o senhor põe a barba por cima do seu cobertor ou para dentro do seu cobertor? Passou. No dia seguinte, o professor veio com uma olheira para a aula. O que você tem, professor? Ele disse assim: eu não consegui dormir por causa de você. Mas por quê? Porque eu deitei e fiquei prestando atenção na minha barba. Eu não sabia se eu botava ela para fora do cobertor ou para dentro do cobertor. E aí o que eu senti desse ponto é que o professor tinha uma barba longa e não dava importância para ela. E mais ou menos o que nós fazemos na nossa vida muitas vezes. Nós só temos um problema real quando nós damos importância para ele. Talvez ter muito dinheiro faça sentido. Que importância eu dou a ter muito dinheiro? Ele me tira o sono? Ou ter muito dinheiro, para mim é indiferente, porque eu sei que aquela riqueza que me está disponibilizada é uma forma de que eu posso fazer aquilo que tem melhor em mim. E por que não? Eu faço votos que todos vocês um dia sejam aqui milionários, incluindo eu. Claro que quero. Quero ter essa experiência na vida. A recíproca é verdadeira, né? Alvoroçou a plateia, né? Só que eu não vou estar perto para dar conselho nesse dia. Mas aí vocês vão talvez lembrar disso que nós estamos pensando junto hoje. O que eu vou fazer com toda essa riqueza que me foi disponibilizada? Eu vou usar isso como o melhor de mim ou como o pior de mim? E para nós finalizarmos, senão a gente vai até as 10 horas da noite, porque tem muita coisa para conversar a respeito, eu trago aqui um pouco do pensamento do nosso grande guru Kardec. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, agora eu tenho que ler essas letras em romano aqui,
16. Acho que é isso, né? XVI, me corrija se eu estiver errado. Subtópico: utilidade providencial da fortuna. Repetindo, a utilidade providencial da fortuna. E aí eu marquei 2 textos só, que eu convido depois vocês lerem em casa, obviamente, é importante. Esse parágrafo felicita o seguinte: primeiro, se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretada segundo a letra e não segundo o Espírito. Bem claro. Aí mais adiante, alguns parágrafos adiante, o seguinte: a consequência dessas palavras, tomada em sua acepção rigorosa, ou seja, o que está citado na Bíblia, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho a que se pode obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Finaliza dizendo o seguinte: agora é pesado. Com efeito, o homem tem por missão, eu diria por obrigação, mas o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir obstáculos que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou a ciência, os meios de executá-lo mais segura e rapidamente. Para realizá-los, que lhes foram precisos recursos. A necessidade fez-lo criar, ou fez criar, a riqueza. A necessidade o fez criar a riqueza. Como se fez descobrir a ciência. Bom, deixo para vocês lerem o resto em casa. Mas algo já discutido na época de Allan Kardec é clara que se aplica aos nossos dias de hoje. E algo que nós não temos como sair, nós não temos como nos subtrair da riqueza. Então aceitemos-as, sintamos-as como sendo merecedor dela. E saibamos, assim rogo, para que todos nós, incluindo eu, tenhamos sabedoria e inteligência para usá-lo para o bem do maior número de pessoas quanto possível. E assim encerro essa palestra de hoje, com profunda gratidão a todos que estão presentes, a todos esses espíritos que estão presentes, aqueles que eu posso ver e aqueles que eu não posso ver. Esperando que as palavras de hoje tenham, de alguma forma, ressoado em vossos corações, em vossas mentes, e que cada um de vós atraia a riqueza, faça um bom proveito da riqueza, contribuam de alguma forma para que essa lei do progresso, da qual nenhum de nós está abstraído, se cumpra para gerações futuras, para uma terra que um dia, cada um de nós que está aqui, retornaremos. E assim esperamos que nesse dia nós encontremos o melhor legado que agora nós podemos deixar
não só para as gerações futuras, mas, quem sabe, para nós. Que assim seja. O Alan, manda um recado para os pais, que amanhã é dia dos pais. Ah, que coisa mais querida. É verdade. O meu já está no outro plano, mas eu verei também. Ser pai não está limitado ao gênero masculino. De forma alguma. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Ser pai não necessariamente precisa ser gênero masculino. Mães, mulheres, agem e assumem a paternidade. Assim como muitos pais, homens, assumem, muitas vezes, uma posição de mãe. Independente de gênero, somos todos pais. Somos pais dos nossos filhos, aqueles espíritos nas quais, ou os quais, nós aceitamos a missão de educá-los. Somos pais dos nossos pets. Somos pais das nossas plantas. Somos pais de tudo aquilo que nós criamos. Porque o pai, o grande criador, não é dotado de um gênero. Então talvez o pai remeta a uma cultura um pouco mais antiga, muito mais masculinizada, talvez até mais machista. Mas não é o caso, não vamos discutir isso aqui agora. O que importa é que o dia que se lembra amanhã, que se comemora, seja tanto para os do gênero masculino quanto para os do gênero feminino. Que sintam-se agraciados por essa dádiva de ter alguém do qual nós cuidamos, nós criamos. Seja suas plantas, seja seus pets, seja os espíritos que estão com vocês agora nessa caminhada. Às vezes até de um pai e de uma mãe que vos trouxe à Terra. Que às vezes, com o passar do tempo, inverteu-se os papéis. Cabendo a nós agora, os gerados, cuidar daqueles que nos geraram. Então, esse sentido de pai é um sentido muito amplo. É esse sentido de gratidão pelo dia que se comemora amanhã que eu espalho para vocês. Que assim seja. Que assim seja.